Olá, boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao segundo Simpósio Internacional e Quinto Nacional de Tecnologias Digitais na Educação, Leitura e Escrita no Mundo Digital, online. Temos agora palestra com o professor Dr. Tiago Venturi, da Universidade Federal do Paraná, titulada Estágio Supervisionado de Professores de Ciências e Biologia, Desafios e Possibilidades em Tempos de Pandemia. Antes, vou fazer a leitura, apresentar brevemente o currículo do professor. O professor Tiago Venturi, ele é doutor em Educação Científica e Tecnológica pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica, PPGST, da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. Mestre em Educação Científica e Tecnológica pela Universidade Federal de Santa Catarina, em 2013, especialista em Ciências Biológicas e Educação Ambiental, a CISA, 2010, graduado em Ciências Biológicas, bacharelado e licenciatura pela Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí, 2009, professor do Magistério Superior, adjunto da Universidade Federal do Paraná, pesquisas, interesses em educação e saúde, alfabetização científica e tecnológica, ilhotas interdisciplinares de racionalidade, didática das ciências, formação de professores, prática pedagógica, conhecimentos profissionais, docentes, educação científica, ensino de ciências, saúde e meio ambiente. Muito bem-vindo, professor, ao Simpósio Nacional, Internacional e Nacional de Tecnologias Digitais de Educação. A palestra terá 1 hora de duração, tendo 40 minutos para o palestrante e 20 minutos para eventuais perguntas e comentários dos participantes. Então, quando faltarem 5 minutos, eu avisarei por áudio. Obrigada. Ok, Gilene, muito obrigado pela apresentação. Obrigado ao professor João pelo convite, a você também pela mediação, Gilene. Bom, então, a minha palestra de hoje, eu vim aqui para conversar um pouco com vocês sobre o estágio supervisionado de professores de Ciências e Biologia, os desafios e possibilidades em tempos de pandemia. O objetivo desse seminário é justamente a gente pensar um pouco sobre esse processo de formação de professores que vem ocorrendo agora, né, nesse formato, nesse tempo, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. Então, todas as nossas atividades dentro da universidade tiveram que se adaptar e se moldar à realidade que se apresentou. Então, hoje a gente tem como objetivo dialogar um pouco sobre quais foram os principais desafios e quais são as possibilidades, né, e as potencialidades desse momento, dessa forma diferente de trabalhar com o estágio, de trabalhar com esse importante momento de formação de professores, né. Então, a nossa ideia inicial aqui é conversar um pouquinho, né, falar um pouquinho sobre, primeiro, pensar um pouco sobre o que é o estágio, né? Eu acho que antes de a gente falar sobre as adaptações e as alterações e modificações que a gente fez no estágio, conversar um pouquinho, ver o que é de fato esse momento para o licenciando, né? Eu vou falar especificamente do curso de formação de professores em ciências biológicas, né, a licenciatura em ciências biológicas aqui da Universidade Federal do Paraná e da nossa experiência a minha experiência enquanto professor formador e nossa experiência enquanto colegiado de curso também, porque as decisões, apesar de eu ser o professor responsável do estágio, as decisões sempre foram muito... A gente vive um momento em que a gente precisa discutir muito e pensar muito sobre as nossas possibilidades, né? Então, essa discussão, ela aconteceu de todo o nosso desenvolvimento do estágio, nesse formato remoto, ele aconteceu no âmbito do colegiado do curso, né? Então, essa estrutura e essa formação que eu vou discutir um pouco com vocês, ela é um trabalho coletivo, né? Ela não é um trabalho de uma pessoa só, é um trabalho de muitas mãos e que foi muito pensado e muito refletido, né? Então, falar primeiro, pensar um pouquinho sobre o que é o estágio, esse importante, que é um importante momento, né? De formação de professores,
onde o nosso principal objetivo é fazer uma relação pedagógica entre o professor em exercício, que está lá na escola, e o professor em formação, né, o licenciando, dentro do ambiente escolar, né? Isso é o que defende também Pimenta, e essa relação que existe entre os professores em exercício, os professores em formação e o ambiente escolar vão proporcionar a construção de conhecimentos importantes para o licenciando. Vai ser provavelmente a primeira experiência dele enquanto assistente de um professor, quem vai auxiliar o professor, quem vai assistir e observar aulas, e também como professor, né, como docente de uma turma. Então, nesse momento do estágio também, Pimenta afirma que é uma oportunidade de aproximação e articulação entre a teoria e a prática, né? São uma única coisa, né? A gente vai pensar em teoria e prática como componentes da praxis, né? E aí, de fato, pensar nesses são conhecimentos, a gente vai gerar e vai promover conhecimentos que vão auxiliar esse docente, esse licenciando, a começar a se formar enquanto professor, né? Ele trabalhou muita teoria ao longo do início do seu curso, por mais que a gente tenha as relações de práticas com componentes curriculares que dão essa realidade da prática para o estudante, né? Que já vem desde o início do curso, mas nesse momento do estágio é o momento que, de fato, o licenciando vai atuar pela primeira vez como docente, como responsável de uma turma, né? E ainda acho que é legal a gente pensar que Pimenta e esse momento do estágio é um momento em que a gente começa a compreender a epistemologia da prática, né? Da prática profissional de fato. É esse momento em que começam a construir e a vincular e se relacionar esses conhecimentos que são conhecimentos, alguns autores chamam de saberes docentes, né? São conhecimentos da prática profissional. Acho que é muito importante a gente pensar sempre no professor como alguém que se forma para ser professor, né? O professor, ele possui conhecimentos que são construídos ao longo da sua carreira profissional, ao longo do exercício, ao longo da formação, ao longo de formação continuada, mas que ele precisa de formação para se constituir, para se formar como professor. Ele não é alguém que nasce sabendo ser professor, né? Então, acho que é muito importante a gente pensar que notórios saberes, e isso eu defendo muito, notórios saberes não formam professores. Professores formam professores quando estudam para ser professores, né? E acho que esse momento também é um momento de construção de conhecimentos por meio da reflexão, da análise e da problematização dessa prática, né? À luz das teorias que eles estudaram ao longo das disciplinas pedagógicas, ao longo das disciplinas da área das ciências da educação, que esses alunos vêm estudando desde o início do curso, juntamente com as disciplinas da área da biologia, né? No caso da biologia, especificamente, os conhecimentos dessa área de conhecimento que também existe lá na escola. E aí, se a gente for pensar, então, na formalização, né, desse estágio, a gente tem os preceitos legais da resolução do Conselho Nacional de Educação 2 de 2015, que é a resolução que está vigente hoje no nosso curso, né? A gente, apesar de a gente ter aí a resolução 2 de 2019, que em dezembro de 2019 revoga a resolução de 2 de 2015, nós ainda não temos, apesar de estarmos em reforma curricular, nós ainda não temos essa nova resolução em vigor aqui, e também ainda estamos questionando algumas coisas sobre essa resolução, porque de fato ela acaba prejudicando bastante a atuação e a formação na nossa visão aqui enquanto formadores, né? E acho que essa resolução, pensando agora na resolução 2 de 2015, ela traz de uma forma muito clara no seu texto o que é o estágio, né? Eu acho que é interessante a gente pensar o que a legislação está falando sobre o estágio. Ela diz que o estágio é um processo de ensino e aprendizagem que, sob supervisão de um professor experiente, oferece aos licenciandos uma oportunidade formativa em uma situação real de trabalho nas unidades escolares, proporcionando articulação entre teoria e prática
para o desenvolvimento de conhecimentos profissionais necessários à atuação profissional. Acho que ela é muito coerente, inclusive, com que a própria Pimenta, que é uma das pesquisadoras que a gente referencia bastante aqui, que a gente leva bastante em conta na formação de professores aqui na UFPR, para conduzir os nossos trabalhos. Acho que a própria legislação está muito coerente com o que defende a Pimenta para o estágio, né? E acho que vale a pena a gente destacar, né, essa questão de uma oportunidade formativa em uma situação real de trabalho. E aí nas unidades escolares, né? E aí, se a gente for ver o estágio, como está estruturado, então, o estágio em ciências biológicas aqui na Universidade Federal do Paraná, no setor Palotina, né, que nós estamos falando aqui da universidade no setor Palotina, que fica no oeste do Paraná, o curso de licenciatura em ciências biológicas aqui, ele possui 3 momentos de estágio, né? São 2 estágios, né? A gente tem a disciplina de estágio de ciências, que tem 210 horas, e a gente tem a disciplina de estágio de biologia com 210 horas. Então, a gente fecha um total de 420 horas de estágio, são 20 horas a mais do que a própria Resolução 2 de 2015 previa, né? Ele está estruturado em 3 momentos bastante importantes. A gente tem o tempo observação, a gente tem o tempo planejamento e monitoria, a gente tem o tempo docência, né? O tempo observação, ele é o momento em que o aluno vai fazer a observação do contexto escolar, ele vai até a escola, vai ter o contato com os alunos, o primeiro contato inicial com os alunos, com o professor, vai assistir a aulas, vai conhecer a estrutura da escola, vai ler os documentos oficiais da escola. Então, é um momento de introdução do estudante dentro da escola em que ele vai ser o estagiário. A gente faz, inclusive, roteiros de investigação, né? Porque o aluno aqui ele trabalha bastante com a perspectiva da investigação. Então, a gente tem roteiros de investigação em que o aluno precisa fazer entrevista, ele tem instrumentos de coleta de dados para compreender de fato esse contexto em que a escola está inserida, o contexto escolar e inclusive o contexto externo da escola. Então a gente busca que o aluno, a gente incentiva que o aluno observe inclusive a comunidade que essa escola está inserida, né? Visualizando o contexto social de alunos que ele vai ter. Aí, nesse segundo momento, que a gente chama de tempo planejamento e tempo monitoria, é o momento em que o aluno o licenciando vai atuar juntamente com o professor em determinados momentos, como auxiliar, como assistente, como monitor, de fato, da sua disciplina, preparando materiais, preparando atividades, auxiliando o professor em determinadas correções, auxiliando o professor na preparação de laboratórios nas escolas que possuem laboratórios, né? Ou auxiliando na preparação de materiais didáticos e também desenvolvendo outras atividades que os professores demandem, né? Muitos alunos nossos, inclusive, organizam atividades de saída a campo, de visitas aqui ao campus da universidade, para que, inclusive, a escola também venha conhecer, a escola do nosso estagiário venha conhecer as atividades que a universidade está fazendo, as pesquisas e atividades de divulgação científica que a universidade promove aqui. Então, esse é um momento que a gente chama de monitoria e, associado a ele, vem o planejamento, que é quando o aluno começa a planejar, junto com o professor supervisor, as atividades que ele vai desenvolver, a regência, de fato, que vai ser o tempo docência, né? Então, ele passa a planejar, né, toda a estrutura das aulas dele. São 6 aulas, o mínimo eram 6 aulas no momento presencial, que os alunos acabavam atuando, né, de uma forma bastante direta. Então, isso representava nas escolas, nas disciplinas de ciências, 2 semanas de atividades em que o estagiário conduziria a turma de forma, a turma passaria a responsabilidade para ele. E, no caso da biologia, seriam 3 semanas, né? Então, ele acabava atuando na docência durante esse período. Apesar de que alguns estagiários, alguns estudantes preferiam fechar alguns módulos, né? Alguns módulos de ensino, algumas etapas de conteúdo, e atuavam, às vezes, até um pouco mais do que as 6 aulas mínimas, né? Eles acabavam desenvolvendo trabalhos, às vezes, até mais complexos, às vezes desenvolvendo projetos
junto com o professor da disciplina. E aí, de fato, vinha o tempo docência, que é esse momento, então, da regência, onde eles atuariam como professores responsáveis pelas suas disciplinas. E aí, a gente iniciou, então, as nossas atividades no dia 3 de março, né? Os alunos entraram na escola no dia 3 de março, e no dia 13 de março, depois não fechamos nem 2 semanas de atividade nas escolas, a gente se deparou com o impensado, né? O impensado da pandemia. E dia 13 de março a gente suspendeu todas as nossas atividades aqui no setor Palotina, porque inclusive tivemos um aluno com suspeita de Covid, e aí a universidade acabou suspendendo as atividades alguns dias depois, mas aqui no nosso setor a gente já estava com as aulas suspensas desde o dia 13 de março. E a partir desse momento a gente ficou um pouco perdido, né? Sem saber o que faríamos, né? A gente ficou durante vários momentos imaginando que seria uma suspensão temporária por 15 dias, por 20 dias, talvez por um mês, e depois retomaríamos as atividades e retomaríamos a vida normal como vivíamos, né? Apesar de já sabemos as consequências da pandemia e tá vivenciando aquilo, vendo o que a Europa estava vivenciando, né? Mas é aquela coisa, a gente nunca imagina que quando de fato chega até nós, vai ser daquela forma, vai ser igual, vai ter algo semelhante, né? A gente imaginava que talvez aqui fosse melhor. Então, a universidade, no dia 18 de março, suspendeu todas as atividades, né, com a Resolução 42 de 2020 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Nosso calendário acadêmico foi suspenso, continua suspenso até hoje. Hoje nós atuamos com períodos especiais de disciplinas, né, mas o nosso calendário acadêmico no nosso primeiro semestre de 2020 ele está suspenso. E naquele primeiro momento também a rede pública privada de ensino tiveram todas as atividades suspensas. No entanto, o estado do Paraná teve uma ação bastante rápida. Foi um dos primeiros estados do Brasil a passar o ensino remoto de uma forma muito rápida, né? Claro que tiveram várias consequências e especialmente a gente observa a exclusão como uma consequência dessa rapidez, dessa aceleração para a passagem para o ensino remoto, mas de todo modo o ensino remoto virou uma realidade aproximadamente 20 dias, 30 dias depois da suspensão das aulas. Então, o Paraná criou uma ferramenta chamada Aulas Paraná, em que eles disponibilizam aulas ao vivo pelo YouTube, através de um canal de televisão, também através de rádio, e para os alunos que não têm acesso a isso, através de atividades impressas, né? Eles imprimem atividades e entregam para esses alunos, o que representa, se não me engano, 20% de um total de alunos, né? Significa que nós temos 20% de alunos sem acesso à internet ou à TV ou à rádio que possam de fato assistir. Então, essas aulas, elas são exibidas no YouTube ao vivo, com horários, existe um horário para cada uma das séries, né, estruturada de sexto ao nono ano, de primeiro a terceiro ano do ensino médio. As aulas estão estruturadas em horários, só que são todas as aulas, são as mesmas aulas para todo o estado. E o professor da disciplina, né, da escola, o professor regente, ele atualmente atua como um tutor dessas aulas, né, na plataforma do Classroom. E também, claro, esclarece conteúdo. Alguns professores criam conteúdo, criam videoaulas para esclarecer um pouco mais os conteúdos, fazem suas atividades. Ou seja, o ano escolar ele está inclusive em dia aqui no estado do Paraná. As aulas até mais ou menos o dia 18 de dezembro e encerra o ano letivo.
E aí nós pensamos o que faríamos com as nossas atividades de estágio, porque afinal de contas os nossos alunos eles queriam se formar, né? Eles tinham a demanda de se formar, especialmente os alunos da biologia, né? E nós ficamos pensando, né, que nesse momento, né, não é só a questão de o aluno se formar que seria algo importante, né? Mas é algo que a gente precisa levar em conta, né? Especialmente os nossos alunos que gostariam de participar de processos seletivos, porque a rede pública estadual continuava de uma forma regular e haveria a possibilidade de conseguir emprego no futuro. Alguns alunos estavam querendo seguir carreira no mestrado e as pós-graduações não tiveram atividades paradas aqui na UFPR, nem nas estaduais, então a graduação está suspensa, mas a pós-graduação continua seguindo o seu fluxo normal de calendário. E aí nós imaginamos o que poderíamos fazer, né, no meio de uma crise sanitária, no meio de uma crise econômica, social, inédita, nunca antes vivenciada. Ficamos pensando se não seria um momento de, já que há uma demanda dos alunos, ela parte dos alunos, de também uma oportunidade de que a gente pudesse aprender, né? E aí a gente começou a discutir, então, quais seriam as possibilidades, as potencialidades dessa continuidade do estágio e como nós faríamos isso. Então, a partir de várias discussões, de várias reflexões, inclusive verificando como outros países estavam fazendo seus estágios, a gente começou a pensar em possibilidades, né? E, além disso, o ensino remoto emergencial era uma realidade na educação básica do Paraná. Então, nós tínhamos que levar isso em conta também, que a realidade, ela se fazia presente, ela era esse o recurso que tínhamos. E se a gente pensar na resolução 2 de 2015 e pensarmos em que o estágio, uma vivência, numa situação real de ensino, essa era a nossa realidade, né? Então, era o momento de articular teoria e prática em uma situação real de ensino e uma situação real de ensino no ensino remoto. E aí nós replanejamos, então, todas as nossas atividades, buscamos recursos e alternativas e seguir exemplos e estudar as possibilidades que os outros países estavam adotando e que outras universidades também estavam pensando em adotar. E aí fizemos uma proposta e enviamos para a Pró-Reitoria de Graduação, e a Pró-Reitoria de Graduação, aprovando essa proposta, emitiu a Resolução 44 de 2020, que nos autorizou a continuar o estágio, né? Então, a gente pôde desenvolver o estágio remoto emergencial em Ciências e Biologia. E aí, como é que nós fizemos esse estágio? Como eu falei para vocês, nosso estágio tem 3 tempos, que a gente chama de tempos, né? A gente fez nosso primeiro tempo observação em 4 etapas. Numa primeira etapa, os alunos passaram a observar a escola. Essa observação dos documentos, da estrutura da escola, eles já tinham vivenciado uma semana de escola, então a estrutura da escola eles já tinham tido acesso. Então eles foram analisar os documentos, os recursos disponíveis naquele momento e tentar interagir um pouco com a comunidade escolar, fazendo entrevista com os professores, fazendo entrevista com os alunos de forma online, né? Uma segunda etapa, que a gente chamou de Escola e a Pandemia, reflexões sobre a situação atual, eles fizeram leituras de reportagem e críticas sobre a educação na pandemia, buscando entender que impactos esse ensino remoto estava trazendo de fato, e como ele estava evidenciando, né, essas situações de desigualdade que a gente possui no nosso país, especialmente os alunos que não tinham acesso à internet, não tinham acesso a tecnologias, né? Então, essa também foi uma etapa de fazer uma análise crítica, de fazer uma análise desse processo de ensino remoto. Por mais que é um momento de aprender, também é um momento de a gente fazer reflexões e fazer uma análise crítica sobre o que a gente está vivendo. Num terceiro momento, eles foram assistir as aulas disponíveis no Aulas Paraná, né? Porque na observação eles teriam que assistir várias aulas dos professores, e aí eles foram assistir essas aulas e depois entrevistar os seus professores supervisores e os alunos das turmas às quais eles iriam desenvolver as suas atividades. No último momento, eles foram, aqui a gente chamou de etapa 4,
observar a educação básica e o ensino de ciências, fazer reflexões sobre elas de uma forma geral, assistindo documentários que a gente encontrou sobre o ensino de ciências e biologia. Então, eles passaram a assistir documentários que fizeram análises da educação básica, especialmente do ensino de ciência e biologia, em diversos lugares, em diversos contextos diferentes do Brasil, para que, inclusive, eles pudessem olhar como que o ensino de ciências e biologia acontece e se contextualiza nas diferentes regiões do nosso país, e até para observar um pouco essa diferença do currículo, né? Porque a contextualização do currículo, por mais que a BNCC fale um pouco nessa contextualização, é importante que a gente faça, e a gente sempre menciona muito isso, e trabalha muito essa questão da contextualização com os nossos alunos. O nosso segundo momento foi o momento seguinte, foi o tempo planejamento, e a partir daí, nesse tempo, os alunos já não tinham mais contato com a escola, né? Eles não puderam planejar atividades específicas a serem desenvolvidas por eles na escola, porque a gente tem a gravação dos videoaulas do Paraná, né? Então, eles passaram a planejar atividades de docência complementares. Então, eles foram preparar atividades, o pessoal do ensino médio, da biologia, foi auxiliar e preparar atividades, preparar aulas para auxiliar no Enem, enquanto que o pessoal de ciências foram buscar quais que eram as principais dúvidas, quais as principais demandas dos professores de ciências, onde é que estava a necessidade de um reforço de trabalho para que eles pudessem pensar no conteúdo que iria ser o alvo dos processos de ensino-aprendizagem, né? Então, nós pensamos nessa estratégia. E aí, com isso, a gente pensou em 4 etapas também. Na primeira etapa desse momento de planejamento, os alunos foram conhecer recursos digitais, porque trata-se de uma dificuldade dos docentes, de uma forma geral, tanto de educação básica quanto de ensino superior, e a gente viu isso agora nesse momento, né, quando voltamos às atividades remotas, muitos professores, e inclusive eu me incluo nesses, não sabíamos quais as melhores estratégias, os melhores softwares para que a gente pudesse gravar as nossas videoaulas, para inserir recursos, fazer animações, né, tentar deixar a nossa aula mais agradável. Então, buscamos estratégias, buscamos conhecer os recursos digitais disponíveis, né? E na área da biologia, a gente tem vários repositórios de atividades, de simuladores, de objetos educacionais digitais que podem ser utilizados e inseridos nas nossas videoaulas. Então, os alunos foram conhecer. Numa sexta etapa, eles foram conhecer os recursos para videoaulas, né? Então, uma das atividades deles era pesquisar recursos diferentes. Mas nós aqui na universidade estamos utilizando o OBS Studio como recurso de gravação de videoaulas e o Kdenlive como recurso de edição de vídeo. Então, esses foram os recursos que a gente gravou uma videoaula explicando como utilizar os recursos, e os demais recursos, outros softwares, outras atividades, eles foram buscar fazer pesquisas e identificar qual ferramenta eles teriam maior afinidade, o que eles achariam mais fácil, o que eles achariam que seria mais fácil de integrar as aulas deles e a atividade docente deles. Numa sétima etapa, então, eles fizeram a etapa da monitoria, que foi auxiliar os professores supervisores com as correções, com preparação de atividades, com a elaboração de material didático e, né, com a preparação das próprias videoaulas também, aqueles professores que de repente estavam fazendo. Então, tentar auxiliar o professor nesse período mesmo que é a distância, tentar auxiliar o professor a estruturar também o próprio ambiente virtual de aprendizagem que ele estava trabalhando, que é o Classroom. E na oitava etapa, nós pensamos e elaboramos o plano de regência, né? Que foram as 3 videoaulas. E aí, como critério de estágio, né? Como critério mínimo, os alunos deveriam elaborar no mínimo 3 videoaulas. Então, eles passaram a planejar essa elaboração juntamente com o professor supervisor, pensando, né, visualizando quais seriam os conteúdos que mereceriam
destaque por esses professores para auxiliar os alunos nas atividades que eles estavam desenvolvendo e esclarecer, de repente, tirar dúvidas e tal. E aí nós viemos para a última etapa, então, que foi a regência de fato, foi a produção e disponibilização das videoaulas. Então, nós tivemos a gravação de 13, os alunos fizeram a gravação de 13 videoaulas, cada videoaula de 20 a 30 minutos, utilizando o material didático produzido e a elaboração de um ambiente virtual de aprendizagem. Então, eles produziram um material didático, eles poderiam utilizar os materiais dos repositórios, né? Ou eles poderiam produzir um material didático. Mas todos eles optaram por produzir um material didático porque os conteúdos que eles acabaram trabalhando eram conteúdos que eles não encontraram objetos educacionais digitais que fossem muito bem contextualizados com aquele conteúdo. Então, eles optaram por produzir os materiais deles. Então, eles produziram vários, né, produziram modelos que utilizaram, produziram animações, produziram história em quadrinhos, produziram vários materiais diferentes que eles passaram a utilizar e integrar nas aulas deles. Alguns optaram também por buscar vídeos prontos e tal, para que ele pudesse fazer as demonstrações ou as simulações, né? E aí, com as aulas gravadas, eles passaram a disponibilizar o material que eles tinham produzido, aí as videoaulas, no ambiente virtual, no Classroom, né, que era o ambiente utilizado pelos professores supervisores. E lá, os alunos das escolas passaram a fazer as atividades complementares, tirar as dúvidas, interagiram com eles de alguma forma, através de fóruns, de perguntas, né, eles tiveram algum tipo de interação, apesar de que, sim, essa interação com os alunos foi bastante precária. Então, isso, né, depois eu até vou falar à frente, que é uma das limitações desse processo, né, a falta de interação com os alunos da educação básica. Então, eu trouxe aqui algumas reflexões, né, sobre o estágio. Eu acho que é importante a gente pensar que os nossos alunos, eles também tiveram um momento de reflexão, né, eles elaboraram um relato de experiência em formato de artigo, eles acabaram fazendo um artigo, cada um fez o artigo relatando as suas experiências e discutindo, colocando as suas dificuldades, colocando aquilo que aprendeu, né? E acho que surgiram várias coisas bastante interessantes, né? Acho que eu trouxe aqui uma listinha de algumas respostas dos alunos, né? Uma síntese dessas respostas, onde eles disseram para a gente assim, que as potencialidades dessa experiência, dessa vivência no estágio foram aprender a articular tecnologias com o conteúdo da área da biologia e os processos de ensino-aprendizagem. Outros alunos falaram que o planejamento e elaboração das videoaulas, o tempo despendido é muito maior e são necessárias adequações. Então, eles visualizaram que para produzir uma videoaula de 30 minutos, eles levavam, às vezes, um dia inteiro, uma tarde inteira para fazer essa produção. A gente acredita que uma das potencialidades interessantes também foram as compreensões acerca das necessidades docentes para o uso dessas tecnologias, uso educacional das tecnologias, né? Porque não basta simplesmente você considerar um recurso, utilizar um data show, utilizar um vídeo, utilizar um equipamento e tal, e dizer que você está utilizando tecnologias educacionais. Não, é necessária essa integração, né? Eles viram que integrar é algo complexo, é algo bastante, não é algo simples, não é algo dado, é algo que requer uma formação para que possa ser feito isso. Além disso, houveram compreensões sobre a necessidade das tecnologias no contexto educacional. É algo muito interessante que em todos os artigos os alunos diziam que esse momento vai servir para que a gente passe a integrar as tecnologias no contexto educacional, mas que nós não iremos, mesmo que voltemos a uma normalidade, não iremos mais abandonar essas tecnologias. E também, algo que foi muito interessante é pensar que os alunos passaram a compreender ou, pelo menos, refletir sobre as injustiças sociais evidenciadas nesse momento da pandemia. E acho que isso foi muito legal e surgiu no artigo de relato de experiência de todos eles também. E sobre as dificuldades dessa experiência,
os alunos relatavam que há pouca comunicação com o professor supervisor da escola. E por que essa pouca comunicação? Porque o supervisor da escola também estava esgotado, estava lotado de trabalho, os professores relatando que trabalhavam o dia inteiro ou às vezes de manhã davam atenção para os seus filhos, trabalhavam à tarde, à noite, trabalhavam até 2, 3 horas da manhã, preparando atividade, tendo dúvida dos alunos, porque na educação básica também os alunos da educação básica estão com a disponibilização, os professores supervisores disponibilizaram o WhatsApp para os seus alunos. E aí eles dizem que eles não têm mais tempo para nada porque é só aluno fazendo perguntas sobre as atividades, pedindo auxílio. Aqueles que estão desenvolvendo as atividades estão o tempo todo solicitando demanda do próprio professor. E é muita coisa para corrigir também, porque eles precisam seguir o ano letivo deles e gerar nota para os alunos também. Então, tem uma demanda de trabalho muito grande. Outra questão, a inexistência de interação com os alunos da escola, porque apesar de alguns terem conseguido interagir com os fóruns, né, em tirar dúvidas e tal, essa interação foi muito pequena, né, foi muito pouca, foi escassa. Então, vários alunos relataram que não conseguiam interagir com o pessoal da escola, e até mesmo alguns que tentaram fazer entrevistas com os alunos lá da escola, diziam, professor, eles não me respondem. Então, essa falta de interação foi muito difícil. Só que essa falta de interação também, às vezes, é complexa para nós no ensino superior. E aí eu faço esse contraponto com os alunos dizendo, bom, agora vocês veem como não é agradável quando a gente está dando uma aula, a gente está fazendo uma reunião e todos os nossos alunos estão em silêncio, sem câmera, sem vídeo, sem nada ligado, e a gente falando durante 10 minutos e, de repente, a gente pergunta se alguém tem alguma dúvida e ninguém responde. Então, é interessante a gente fazer esse contraponto com eles para que eles vejam também o lado de que o professor também gostaria, o professor também precisa dessa interação, né? E acho que outra coisa que eles falaram muito os problemas técnicos, né? Eles passaram a compreender que os recursos tecnológicos têm problemas técnicos e que a gente precisa ter sempre um plano B, um plano C, um plano D, porque os problemas técnicos acontecem e a gente corre o risco de ter uma falha em determinados momentos, né? Outra coisa bastante interessante foi a necessidade de replanejamento das aulas para o formato digital. Acho que todos os alunos compreenderam e afirmaram que não podemos dar a mesma aula que daríamos lá no momento presencial, no ensino presencial, no formato digital. Não é viável, não é interessante. Os alunos que vão assistir não vão ter o mesmo tipo de interesse, a mesma motivação do que com uma aula presencial. Outra coisa que a gente levantou, que é a dificuldade de compreender o AVA para além de um repositório de arquivos, e sim como um ambiente mesmo de interação. E isso a gente foi uma dificuldade mesmo que eles visualizaram, que eles gostariam de ter promovido mais essa interação, enquanto que, na verdade, acabou no AVA que eles estavam interagindo, acabava sendo um repositório de atividades. O aluno pegava a atividade lá e depositava as suas atividades. Então, foram essas as dificuldades dessa experiência, principalmente levantadas por eles, né? E acho que foi um momento bastante interessante, até porque os nossos alunos, eles concluíram, então, esse momento de socialização, né? No dia 18, esse momento de estágio, eles concluíram no dia 18 de setembro, quando a gente fez uma socialização. Dos 10 licenciandos que estavam cursando o estágio, 8 eram estágio de ciência e 2 de estágio de biologia. E aí acho que é muito interessante a gente pensar nesse momento de estágio, de fato, como um momento de produção de conhecimento, né, de produção de conhecimento para conhecimentos profissionais. Tanto é que os artigos elaborados por eles geraram reflexões tão interessantes que eu recomendei a eles que enviassem para alguns eventos que estavam acontecendo nesse momento. Então, os alunos tiveram 3 resumos aprovados agora no simpósio sul-americano de pesquisa e ensino de ciências, um artigo completo aprovado no ENEBio, que é o Encontro Nacional de Ensino de Biologia, e um resumo expandido aprovado na apresentação do simpósio de práticas docentes compartilhadas. Então, acho que é legal até mostrar esses dados assim para ver
que é um momento que, de fato, a gente pode produzir um conhecimento importante para a docência, né? Um conhecimento importante para a formação desse profissional, mas também um conhecimento importante para a nossa área, né? Para a nossa área de ensino de ciências, para a nossa área de educação científica. É importante que a gente pense, né, nesse momento como um momento, de fato, de produção de conhecimento importante para essa área. E aí, eu acho que é importante a gente mencionar ainda algumas questões enquanto formadores, né? O que aprendemos enquanto formadores, né? Acho que eu falo por mim e falo pelos meus colegas também do colegiado que contribuíram bastante para esse momento, é de que a gente vê que a universidade é um espaço de produção de conhecimento e precisa estar aberta às novas possibilidades, né? Mesmo que suas portas estejam fechadas temporariamente, como acontece agora. Que os nossos alunos e a sociedade, elas esperam que o ensino remoto seja de qualidade. Então, a gente precisa buscar algo de qualidade. A gente entende todas as limitações e os problemas que nós vamos enfrentar com esse estágio, com esse formato de estágio, e enfrentamos de fato, mas que a gente pode sim, é uma possibilidade que esse estágio ele seja um momento de produção de conhecimento de qualidade. E a articulação entre conhecimentos da área da biologia, conhecimentos didático-pedagógicos e conhecimentos tecnológicos é uma possibilidade para o ensino remoto, né? A gente tem as dificuldades de articular as relações entre docentes, alunos lá das escolas, mas a articulação entre conhecimentos é possível. E aí acho que é até interessante a gente pensar, né, trazer um pouco da teoria aqui da área que vincula os conhecimentos pedagógicos com conhecimentos tecnológicos e de dizer que o estágio remoto para a gente tornou-se uma oportunidade para a proficiência tecnológica e que a gente considera que há indícios de construção e articulação de conhecimentos profissionais, tais como aqueles defendidos por Michel Keller, de 2006, dizendo que os conhecimentos, a gente acredita que há evidências de que houve a construção de conhecimentos pedagógicos de conteúdos, né, relacionados ao ensino de um conteúdo curricular, no caso da biologia, ciência, a produção de conhecimentos de conteúdos tecnológicos, onde os alunos buscaram compreender a seleção de recursos tecnológicos para o ensino de um conteúdo curricular, e a produção de conhecimentos tecnológicos pedagógicos, né, que estão relacionados à utilização desses recursos tecnológicos nos processos de ensino-aprendizagem. Então, eles interagiram com esses conhecimentos interagiram e se articularam durante esse processo do estágio remoto. Foi um estágio bastante complexo, né, acho que foi um desafio bastante grande, mas que a gente viu que, de fato, a gente pôde proporcionar e desenvolver e construir conhecimentos profissionais que possam auxiliar os alunos e dar uma base, pelo menos, para que eles possam iniciar a sua jornada. Acho que é isso, muito obrigado. Deixa o meu tempo aí. Parabéns, professor. Super interessante. Que bom, né? Que a Universidade Federal do Paraná manteve o estágio supervisionado com seus alunos. E eu fiquei curiosa com duas questões eu gostaria de perguntar para você. Você falou que há dois momentos de estágio supervisionado, não é isso? Eu queria saber... Três momentos. Tempo, observação, planejamento mas não, na minha pergunta não é nem sobre as etapas. Você falou que há dois estágios. Isso, o de ciências de biologia. Isso. Então, a minha pergunta é, em que momento acontece? Se é sempre ao final da licenciatura, da graduação, ou se ele também ocorre, de repente, no meio do curso? Como que acontece como que ocorrem esses dois estágios? Então, o estágio de ciências é no 7º período e o estágio de biologia no 8º período. Porém, os alunos até podem cursar ele antes, contanto que eles tenham atingido os pré-requisitos, que há uma carga horária mínima de pré-requisitos para o estágio de ciências, que inclui disciplinas obrigatórias e disciplinas optativas, tanto para ciências quanto para o estágio de biologia. Então, alguns alunos conseguem cursar o estágio de ciências no 6º período e outros alunos cursar o estágio de biologia no 7º período. Antes disso, é bastante difícil eles conseguirem, mas sempre fica vinculado ali ao último ano do curso.
Certo. Uma outra pergunta que eu queria fazer é em relação a aulas práticas. Se houve a produção de vídeos mostrando a questão da prática da biologia ou se foi só teórica. Eu pergunto isso porque eu trabalho em uma escola, eu trabalho no IEMA, aqui em São Luís, um instituto de educação tecnológica também, e eu percebi que as aulas estavam sendo apenas práticas, aliás, apenas teóricas, as videoaulas. E agora, recentemente, o IEMA convidou uma determinada professora e ela montou no estúdio do próprio IEMA aulas práticas de biologia para os seus alunos. Eu queria saber como que isso que aconteceu aí no estágio supervisionado. Então, foi bastante interessante. Assim, eu tive dois alunos que fizeram aulas práticas, né? Os outros fizeram só aulas teóricas. Mas uma aluna resolveu fazer aula prática de fermentação. Então, ela ficou gravando todos os dias um processo fermentativo, né? E aí depois até ela estava trabalhando com fungos, aí ela também começou a gravar todos os dias o bolor no pão, né? E aí foi bastante interessante, porque todos os dias ela ia lá e gravava. Pessoal, dia 1, e gravava e mostrava o pão, mostrava o fermento lá que ela tinha colocado para fermentar, a levedura e tal. E aí foi bem legal, assim, ela mostrou isso, ela até queria fazer um outro trabalho e tal, fazer uma experiência mais complexa, mas aí ela precisava de alguns recursos que estavam no laboratório aqui na universidade e a gente não podia, né, autorizar que o aluno fosse lá, porque a universidade tá fechada aqui, né, os alunos não têm acesso à universidade. E aí uma outra aluna resolveu fazer a experiência do feijão nas experiências do feijão no algodão. E aí ela começou lá o feijão com luz, com a iluminação, né, na soleira da janela e o feijão embaixo da cama. E ela ia lá e filmava o feijão todos os dias na janela e todos os dias embaixo da cama. Então foram essas duas experiências, assim, mas surgiram uns trabalhos bem interessantes. Aí na hora de colocar na videoaula, elas aceleraram a videoaula e ficou parecendo bem rápido assim e tal. E ficou bastante interessante, sabe? Ficou um negócio animado e elas contando esse processo, assim, enquanto Legal. mostravam as imagens. Professor, eu estou fazendo umas perguntas porque eu achei tão interessante um estágio dessa maneira. Eu queria saber se vocês utilizaram, além do Classroom e além das aulas pelo Aulas Paraná, né, as videoaulas, se vocês utilizaram recursos, por exemplo, aplicativos ou recursos como, por exemplo, o Padlet, o Google Forms. Quais ferramentas digitais que vocês utilizaram para montar outras aulas? Então, Tá? todo a nossa interação de estágio ocorreu pelo Moodle, né? Então, assim, eu inseri os alunos no Moodle e aí o nosso ambiente de interação era o Moodle da universidade. E também o Teams, né? Então, a gente interagia por esses dois ambientes. E aí os alunos, como eles tinham acesso só lá na escola, só ao Classroom, eles ficaram centrados ao Classroom. Mas assim, aí eu solicitei que eles buscassem alternativas para facilitar o trabalho deles, especialmente no momento das entrevistas, na coleta de dados e tal. Então, vários alunos optaram por fazer entrevistas pelo WhatsApp e tal, mas alguns deles utilizaram Google Forms, né? Então, para fazer entrevistas com os alunos, com os professores. A gente teve alguns alunos que utilizaram uma ferramenta da Microsoft, que agora não é uma ferramenta online, agora que faz parte do Office 365, que eles acabaram optando por usar porque acharam que era mais fácil. Então, assim, a gente não usou muitas ferramentas diversas, mas algumas dessas ferramentas a gente utilizou. Nós ficamos centrados mais nas ferramentas do próprio Moodle, que nos disponibilizaram ali no momento de interação comigo e os licenciandos, né? Sim, interessante. Eu gostei muito disso. E parabéns por ter incentivado os alunos a publicarem artigos,
a participarem de eventos, né? Então, de um limão, que eu adoro limão, mas fizeram muito mais coisa, uma limonada mesmo, né? Exatamente. Maravilha. Essa é a ideia, né? Tentar expandir um pouco esse processo aí, já que a gente É, estava aí com as mãos um pouco amarradas, né? E verdade. tentar desamarrá-las e mandar o conhecimento, inclusive, para fora. Fiquei muito feliz mesmo, muito interessante essa experiência do estágio supervisionado, que já não é fácil o estágio supervisionado. Ainda mais utilizando tecnologias quando a gente já não tem tanta habilidade para isso. E realmente, quando você falou que gravar a aula demanda um tempo, eu sei bem o que é. Exatamente. Recentemente eu gravei uma aula, fiz uma videoaula, mas usando o Prezi, que também é muito legal. É um recurso muito, muito bom. Né? Você pode fazer aqui, Sim. colocar os slides, já vão aparecendo, então é bem interessante. E eu fui fazer essa videoaula com um amigo da escola, ele é super calmo, né? Pisciano, super, né? Super zen. Olha, para um pisciano se estressar, acredite que é porque o negócio foi sério. O professor João Batista é pisciano, pode ver, ele é zen, ele é tranquilo. E aí, nós fomos fazer essa videoaula, eu e esse meu amigo, era uma aula, eu de português, né, eu sou de literatura, e ele de história. Eu falei, vamos fazer, vai ser ótimo. Aí tá, semana de arte moderna, no começo aquela coisa, tranquilo. Primeiro erro, risos. Segundo erro, risos. No terceiro, não. O terceiro já começou, Gerlene, faz de qualquer jeito, já tá bom assim. Eu falei, não, Henrique, tem que fazer. E eu sou perfeccionista, né? Eu sou enjoada com isso. Na quarta tentativa, quinta, o negócio já tava. Né? Então é difícil mesmo. A gente tem que fazer várias vezes para dar certo, dá erro. Aí você vai, apaga o vídeo, regrava. Então eu sei bem o que é fazer uma videoaula. Não é fácil, não. Teve uma aluna que comentou assim, ela disse para mim, professor, eu fui usar, porque o OBS Studio, que é o recurso que ela quis usar o OBS, que é o recurso que eu utilizo aqui, e ele fica aparecendo só no cantinho quando ele está gravando. E ela disse assim, professor, eu não percebi que ele não estava gravando, eu fiz a aula inteira, e Ai, eu não percebi que coitada! não estava gravando. Aí, quando eu vi, não estava gravando, eu esqueci eu apertei para gravar, mas não apertou. Eu disse, aí, tá vendo a importância de a gente conferir e tal? A gente tem que fazer É, testes, a gente tem que ter essa muitos, certeza. E é né? isso, Não é fácil. acontece. É verdade. Bom, professor, nós temos aqui uma participante, não sei se ela quer fazer alguma pergunta. Boa tarde, Flávia. Você tem alguma pergunta para o professor? Pode ficar à vontade. Não sei se ela está ouvindo. Com certeza, é um desafio muito grande para professores que, às vezes, né, não têm a formação adequada para as tecnologias e muito mais para os alunos que eles passam o curso inteiro pensando, o dia que eu vou para a prática. E na hora que chega esse momento, vem a pandemia e não permite com que eles tenham aí a oportunidade de praticar. Mas, por outro lado, eu encaro como uma excelente oportunidade. Afinal de contas, muitos desses alunos vão atuar, às vezes, em escolas de ponta, que têm uma infraestrutura muito boa, né, privadas, e que eles não vão dar formação para esse aluno vai ter que buscar. Então, esse fato da instituição preparar ele e, né, dar aí condições para que ele construa algumas coisas, isso abre oportunidades para que eles aprendam coisas novas, porque às vezes você ensina a criar o vídeo e aí ele diz assim, mas eu queria uma imagem mais elaborada, ele vai e aprende a editar a imagem. Então você termina agregando muitos conhecimentos aí nessa formação desses indivíduos e prepara-os para os desafios do mercado de trabalho. Tá? Então, estão de parabéns em terem rapidamente pensado em soluções que pudessem contornar esse problema da presencialidade, tá? E oportunizaram, com certeza, novos conhecimentos aos alunos. Parabéns. Muito obrigado aí pela contribuição, foi muito valioso. E daqui a pouquinho vai estar disponível lá no canal do YouTube, eu te mando o link também, tá? E aí depois, quando passar uns dias, você dá uma visitada lá, você vai ver que vai ter uns comentários, algumas perguntas, aí responda. Tá certo, pode deixar. Valeu, muito obrigado pelo convite, viu, João? É um prazer, muito obrigado, Gilene. É um prazer a gente estar aqui nesse momento divulgando também esse trabalho, que acho que a gente mostrar que há uma possibilidade, de fato, de a gente dar continuidade, apesar do momento que a gente está vivendo e que a gente não sabe quando que a gente vai voltar a uma nova normalidade, né? Exatamente. Valeu, gente, muito obrigado. De nada. Eu Obrigada, vou colocar professor. aqui para você, professor, um link para você baixar os seus certificados, tá? Então, só Tá acessar ok. o link e Legal. colocar o seu e-mail, já vai estar lá, tá bom? Tá certo, Participação e o então. de palestrante, tá? Tá Obrigada. ok. Muito Professor obrigado. Tiago, muito obrigada.
Até uma próxima. Tchau, tchau. Valeu, Espero. até mais. Tchau. Até ano que vem, 2021, presencial. Exatamente. Isso aí. Tchau. Espero conhecer o Maranhão, hein? Com certeza. Ai, E obrigado, Girlene, Será também. muito bem-vindo. Obrigada, Obrigado professor. Um pela abraço. Tchau, moderação. E até daqui a tchau. pouquinho. Tchau, tchau. Até. Tchau, Tchau, tchau. tchau.